I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can... Olha o que diz a palavra. Qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho em que deve escolher. Ele não vai ensinar o caminho, ele vai ensinar no caminho. Muda tudo. Porque quando alguém te aponta uma direção, nem sempre vai com você, mas quando é no caminho, é junto. Esse homem que teme a Deus vai ter Deus no seu caminho. Versículo 13: a sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Amém? Queridos, a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto é que o texto está dizendo: o segredo do Senhor é para aquele que o teme, não é tem medo. E nós precisamos entender a diferença de medo e temor, porque não são a mesma coisa. Uma coisa é ter medo de Deus e outra coisa é temer a Deus. Tem muita gente com medo de Deus, mas pecando. Tem medo da mão de Deus, tem medo do processo, mas peca. Tem medo da consequência, mas erra. Tem medo de estar fazendo alguma bobagem, mas faz, porque o medo não te paralisa de fazer o que é errado. Agora o temor sim. O temor não gera medo no seu coração, mas gera um comportamento totalmente diferente. E qual é a diferença de medo e de temor? Vamos lá. A palavra medo significa estado pela consciência de perigo. O que é medo? É quando eu tenho a consciência de que algum perigo me cerca. Quando eu percebo um perigo pela minha consciência, esse perigo começa a gerar em mim medo. Esse perigo começa a gerar em mim um medo, um pavor. Agora, o que é temor? Sentimento de profundo respeito e obediência. Isso é temor. A palavra do Senhor diz que nós devemos temer a Deus, não ter medo de Deus. Temer a Deus significa respeitar a vontade de Deus, significa obedecer à vontade de Deus. Temer a Deus está ligado a uma obediência à vontade que Ele quer estabelecer para a nossa vida, amém? Quem aqui se considera filho de Deus? Levanta a mão para mim te conhecer. Quem aqui é filho de Deus? Todos são filhos de Deus, amém? Se Deus é o seu pai, Ele sempre tem o melhor para você, amém? Então, a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável para nós. Agora, pergunta para essa pessoa linda que está do seu lado aí: como pode ser agradável perder alguma coisa? Como pode ser agradável ser confrontado em algum momento? Como pode ser agradável receber um não? Queridos, quando Deus permite alguma coisa sair da nossa vida, naquele momento parece que isso é desconfortável, parece que isso não é bom, mas quando o tempo passa e você percebe que aquilo foi um livramento, então você agradece o Criador, então você agradece ao Senhor, e você sabe que aquilo que foi não foi uma perca, mas foi um livramento, e aí isso se torna agradável para o teu coração. Então nós precisamos entender uma coisa: nem sempre o que Deus vai fazer eu vou entender, mas se eu entendo que Ele é o meu Pai, se eu sei que Ele é perfeito, o que Ele fizer na minha vida vai ser bom, vai ser agradável e principalmente vai ser o melhor para mim. Então eu preciso confiar, eu preciso entender que o Deus que me move, que o Pai que me guarda é poderoso para me entregar o melhor, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que naquele momento eu não consiga perceber, mas eu sei que a vontade dEle é perfeita para mim, eu sei que a vontade dEle é agradável para mim. Então medo e temor são duas coisas diferentes. A obediência te faz ter consciência das escolhas certas, das escolhas que geram vida. A obediência te faz acertar a direção. Olha o que a Bíblia diz: o homem que teme ao Senhor, ele vai ser guiado no caminho, ou seja, Deus vai estar com ele, e aonde ele for, ele tem uma companhia.
uma companhia que dá instruções para ele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, pode até parecer contrário, mas não é, e eu vou te dizer algo que eu quero que você guarde no seu coração e nunca mais se esqueça. Se você decidir certo, Deus vai com você. Amém? Se você decidir errado também. Pastor, então, se Deus vai comigo quando eu decido certo, e se Deus vai comigo quando eu decido errado, então eu vou escolher qualquer caminho. Aí que mora o problema. Deus não te abandona quando você erra. Quando você erra, você começa a ver as consequências e perde a sensibilidade de ouvir a Deus. E aí você escuta mais os problemas, você escuta mais as adversidades do que escuta Deus. Mas Ele está lá, porque Ele não te abandona quando as coisas dão errado. Ele está lá, Ele não é o falso amigo que quando as coisas dão errado te deixa. Não, Ele está com você quando tudo dá certo e Ele está com você quando tudo dá errado. Porque Ele é Pai, Ele é excelente, Ele jamais vai te deixar. Ele te ama quando você glorifica Ele, mas Ele também te ama quando você peca. E esse é o problema, irmãos. Porque tem alguém querendo te mostrar que Deus vai te deixar quando você peca. E Deus não te deixa quando você peca. Mas quando você peca, você perde o conselho de Deus para a sua vida. E o conselho de Deus te priva de errar e de trazer para a sua vida consequências negativas. O pecado que te afasta do Criador, não te afasta da presença dEle, te afasta da promessa dEle, porque a presença dEle sempre vai estar lá, mas quando você está pecando, você não percebe Ele, porque as coisas da carne falam mais alto do que as coisas do Espírito. Então Deus é silenciado pelas coisas que você está trazendo latente para a sua vida, pela escolha de não ouvir Ele, mas Ele está lá, dizendo: eu estou aqui, filho, não faz isso, mas você não olha para Ele. Ele está lá dizendo: filho, eu estou com você, não faz isso, mas você não ouve Ele. E aí você continua errando e errando e errando. Mas quando você ouve a Deus, Ele te dá direção. Quando você ouve a Deus, Ele está com você no caminho. E esse caminho te leva à instrução certa. Esse caminho te leva à provisão. Esse caminho te leva a desfrutar da graça e do poder que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Obedecer está ligado à paz, sabe? Queridos, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Quando a gente decide não ter paz, a gente precisa avaliar. Por quê? Porque olha o que diz o texto: a sua alma pousará no Senhor, no bem. Isso está ligado à paz, paz de espírito. Quando você decide não ter paz, você precisa reavaliar. Quando você decide, o seu coração fica pesado. Quando você decide, não consegue descansar, você precisa reavaliar. Por quê? Porque toda decisão com Deus gera paz. Do Senhor é a paz, do Senhor é a tranquilidade. Quando você decide com Deus, Ele gera paz no seu coração. Quando você decide com Deus, as coisas começam a acontecer na sua história. Quando você decide com Deus, a paz no seu espírito. Agora, quando você está tendo medo na sua decisão, então você precisa orar. Porque o medo nunca foi feito para você. O medo não foi feito para os filhos de Deus. E o medo é um espírito. Eu sei que tem gente que não acredita, então vamos para a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. O Senhor não te deu o quê? Espírito de medo, mas de temor. Olha lá o que diz o texto. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. E outras traduções vai dizer medo, mas temor. Por quê? O medo não é de Deus, o temor é. O temor te faz obedecer, o medo te paralisa. O Senhor não te deu espírito de medo, mas Ele te deu espírito de temor. Por quê? Porque o espírito de temor te faz estar debaixo da obediência da vontade dEle, mas o medo te paralisa. O medo tira a sua capacidade, o medo tira a sua habilidade, o medo tira os seus dons, mas o temor te faz perceber o que Deus está te direcionando, e aí pela vontade dEle você é guiado e é usado por Ele, e aí toda a sua capacidade vem para fora. Porque é Ele quem vai te guiar, é Ele quem vai te dominar, é Ele quem vai te abraçar e vai fazer tudo junto com você. Olha o que diz esse texto:
O filho honra ao pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, aonde está o meu temor? Não é onde está o medo de mim, é onde está o temor. Temor, a palavra da raiz temor do hebraico está ligada à obediência. Aquele que ouve as minhas palavras, esse me ama. Ele está falando, aquele que me obedece, esse me ama. Olha a segunda coisa que nós temos nesse texto. A sua semente herdará a terra. Isso está apontando para uma frutificação, amém? Nem toda semente que vai para a terra frutifica. A semente jogada sobre a terra precisa ser jogada sobre a terra certa. Eu sei que você conhece a parábola das sementes. Uma semente caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. Outra semente caiu entre espinhos e foi sufocada. Outra semente caiu entre pedregais e morreu. Mas uma semente caiu na terra boa e ela produziu a 100, a 70 e a 30 por um. Essa é a porção e a vontade de Deus. Querido, eu quero que você diga para quem está do seu lado, a vontade de Deus é que toda semente produza 100%. Mas isso não acontece, nem sempre. Por que isso não acontece? Está lá em Gênesis. Porque o homem pecou, a terra perdeu a força. E pela terra perder a força, no lugar da semente, agora ela produz espinhos e cardos. O cardo é uma semente que não frutifica. Ela tem formato de semente, tem aparência de fruto, mas não alimenta, não produz nada. São cardos que começaram a nascer na terra depois do pecado do homem. É por isso que Deus disse: Adão, por causa do teu pecado, maldita é a terra por causa de você. A partir de agora ela produz espinhos e cardos, ou seja, agora ela não produz mais a 100 por um, como é a minha vontade. A vontade de Deus era que toda semente produzisse outra específica da mesma espécie. Ou seja, você comia uma manga, plantava o caroço e nasceria outra manga. É 100 por um. Agora, tem sementes que você planta e não nasce. Por quê? Não é por causa da semente, é por causa do solo. A semente é poderosa, mas nem sempre o solo é poderoso. Porque a semente que cai no solo errado morre, mas a semente que cai no solo certo, ela produz. Então olha o que Deus está dizendo: aquele que me ouve sabe onde plantar, aquele que me ouve vai lançar a semente no lugar certo, e essa semente vai produzir, essa semente vai germinar, ela vai frutificar, ela vai crescer. Sabe, queridos, isso está ligado às decisões que nós tomamos, que traz para a nossa vida consequências boas, que trazem para a nossa vida propósito. Sabe o que eu quero que você entenda? Você não tem que correr atrás de bênçãos, elas têm que correr atrás de você, porque senão não é bíblico. O Senhor não te chamou para que você corra atrás das bênçãos, as bênçãos vão correr atrás de você. Esse é o princípio de Deus. E quando que a bênção corre atrás de você? Quando você está no caminho de Deus, quando você está no caminho certo. O caminho certo tem sementes. Olha o que diz o texto: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcança. Quando? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você ensina para alguém o caminho, você fala assim: olha, eu moro em Guarulhos, tá? Aí eu vou dizer para você assim: olha, você vai descer aqui essa rua da igreja, Senador Eloy de Souza, Cisibeiro. Vai na Cisibeiro direto, no final à direita, você vai atravessar a ponte de Guarulhos e segue reto toda a vida, Avenida Guarulhos, você vai chegar na minha casa. Esse é o caminho, certo? Aí eu digo: vai na frente que eu te alcanço. E a pessoa vai indo e depois eu vou pelo mesmo caminho e eu alcanço ela, sim ou não? Mas e se ela se perder? Em vez dela entrar à direita, ela entrar à esquerda, pegar a Gabriela Mistral, para onde ela vai? Em vez dela ir para Guarulhos, ela vai para Penha. Ou seja, eu vou ir num caminho que aparentemente é o mesmo caminho que ela, mas quando chegar num determinado lugar, eu vou para a direita, ela vai para a esquerda. O que eu estou levando para ela, ela não alcança, porque ela vai estar numa direção e eu em outra. A bênção te alcança quando você está na direção de Deus.
A bênção te alcança quando você está no caminho do Senhor. A bênção não te alcança aonde você quer que ela te alcance. A bênção te alcança quando você está dentro do propósito. Deus traçou um caminho, nesse caminho Ele tem tudo que você precisa. Se você andar nesse caminho, tudo que você precisa você vai recebendo. Agora, se você decidir sair desse caminho, o que é seu está aqui. Não é Deus que não te deu, é você que mudou de rota. E aí aquilo que era para te alcançar não te alcança, porque você está na rota errada. Agora, quando você ouve a voz de Deus, você volta para a rota certa. Você recalcula e volta para a rota certa. E aí tudo aquilo que é de Deus reservado para você, você alcança. O segredo do Senhor é para os que o temem, e eles conhecerão a sua aliança. Se quiserdes, só se quiserdes, irmão. Se você não quiser, não tem problema. Mas quem quer e quem obedece, faz o quê? Come. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera, e não se chateie comigo, amém? Você me dá uma porção de amor hoje? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ora a Deus? Sim ou não? Você lê a Bíblia? Você vem à igreja? Você está aqui, né? Pergunta para você: por que você não come o melhor da terra? E tem gente que se prostitui, faz as coisas erradas e estão comendo o melhor da terra. Por que isso acontece? Aí tem alguém que vai dizer assim: não, mas é porque tem gente que está sendo abençoada, mas um dia Deus vai tirar tudo. Não, tem gente que está próspera, mas essa prosperidade é porque o diabo também dá. E aí em algum momento alguma coisa vai dar errada. Porque os filhos de Deus, eles são humildes, eles podem não ter nada, mas eles estão vivendo a vontade de Deus. Isso não é bíblico, irmãos. Eu não estou dizendo que todo filho de Deus tem que ser próspero por natureza. Que se você não é próspero, você não é um filho de Deus. Entenda bem as minhas palavras, não distorça elas. Vamos entender isso com amor. Existe uma vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, irmãos? Que todos os filhos sejam... Quem aqui tem mais de um filho? Muita gente. Quem aqui tem mais de um irmão? Por que um irmão prospera, avança e nem todos acontecem isso? Se todos saíram da mesma casa, do mesmo pai, do mesmo bairro, uns avançam, prosperam e outros não. Por que isso acontece? Diga para quem está do seu lado: pelas decisões, pelas pessoas com quem nós nos conectamos. Algumas pessoas que a gente se conecta nos leva para cima, outras nos leva para baixo. Algumas pessoas que você se conecta te completa, outras te destroem. Algumas pessoas que andam com você agregam na sua vida, outras pessoas que andam com você tiram o que você tem. Agora, a vontade do Pai é a mesma. O Pai quer que todos sejam prósperos, mas nem todos se conectam com as pessoas que o Pai estabeleceu para nós. E aí a gente vai tendo as consequências das decisões. Não tem nada a ver com o Pai, tem a ver comigo. O caminho do Pai está aqui, a vontade do Pai está aqui, a bênção do Pai está aqui, mas eu decido vir por aqui. O que o Pai tem a ver com isso? Ele está dizendo: vem filho, vem, vem. E você está: não, deixa eu viver a minha vida, deixa eu fazer a minha história. Um dia eu vou, um dia eu me entrego, um dia eu deixo o Senhor direcionar a minha história. Eu ouvi homens? Não, quem manda na minha vida sou eu. Eu ser guiado pela vontade de outras pessoas? Não, eu sou, a minha cabeça é o meu guia. E o Pai está dizendo: ei filho, eu tenho algo grandioso para você. Eu tenho um propósito lindo para você. Vem, eu tenho vida abundante para você. O melhor dessa terra é para você. Mas o diabo está dizendo para você assim: não, você precisa ser humilde. A sua herança está no céu, a sua herança está no Senhor, amém. Existe uma herança para você lá, mas aqui você também pode viver bem. Essa é a vontade de Deus. Aqui também as coisas podem acontecer na sua história. Essa é a vontade de Deus. Não despreze aquilo que Deus te deu, porque você ainda não conseguiu tomar posse daquilo que é seu.
Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. A sua vida vai mudar. Algumas coisas vão começar a chegar na tua história. Vai haver uma mudança de rota. Não é porque você é especial, não. É porque você é um filho de Deus. E existe algo de Deus reservado para você. Mas você precisa ouvir Deus. Você precisa ouvir o Criador. Não se distraia. Se ouvirdes a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Não se mova por pressão. Não se mova por necessidade. Não se mova por precipitação. Tenha paz. Deixa o Senhor te levar. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te conduzir no caminho. O segredo do Senhor. Sabe, quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei... Irmãos, eu gosto de estudar a Bíblia e às vezes eu leio alguns textos e eu fico... assim, tentando virar a Bíblia de capa a capa para pegar os segredos. E quando a gente fala de segredo, o que a gente está falando? De algo que não é para todos, amém? Amém ou não amém? Quem tem segredos aqui? Diga comigo, todo mundo tem. Eu sei que tem alguma coisa que aconteceu com você que você não falou para ninguém. Como 1 e 1 são 2, eu tenho essa certeza absoluta que alguma coisa você passou, viveu que você não falou para ninguém. Nem para a esposa, nem para o amigo, nem para o pai, nem para a mãe. Todos que estão aqui, todos. Alguma vergonha que você passou, alguma afronta que você passou, alguma coisa que você fez. Todo ser humano, em algum momento da vida, oculta alguma coisa por vergonha, por medo, por temor, por pressão. Agora, a Bíblia diz que os segredos de Deus é para os que o... Então quer dizer que Deus tem segredos, irmãos. E isso, quando a gente ouve, o que vem no nosso coração? Que quando a gente tem um segredo, a gente conta para quem a gente confia. Que quando a gente tem um segredo, a gente abre para alguém que não vai nos expor. Quando a gente tem um segredo, a gente abre para alguém que é íntimo, alguém que vai compreender, alguém que vai compartilhar de algo bom. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho segredos para compartilhar com você, porque eu quero que você seja íntimo. Eu tenho segredos para compartilhar com você que outras pessoas não vão extrair, porque não estão me ouvindo, não estão próximas de mim. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, recebe isso. Você está vindo na casa do Pai, receber dele conselhos. Você precisa ser mais bem sucedido do que alguém que está lá fora. Você está vindo na casa do Pai pegar segredos preciosos. Todos os dias que você vem na casa do Pai, alguém te dá um segredo precioso. Não deixe alguém que está fora da casa do Pai se mover melhor do que você. E talvez isso possa acontecer porque você está desprezando os segredos que o Pai está confiando a você, os segredos que o Pai está confidenciando ao seu coração, os segredos que o Pai está lançando sobre você. Eu quero fechar te dizendo uma coisa, e nós vamos orar. O segredo do cristão está na aliança que ele faz. O segredo do Senhor está na aliança que ele faz. Que aliança? A aliança que ele faz com Deus. Olha o que diz esse texto de 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que... Você ama Deus? O que você está disposto a fazer por Ele, por esse amor? Você ama seus filhos? Eu sei que você dá a vida por eles. Se você tiver que ficar sem comer, para o seu filho comer, você faz. Só que você diz que ama a Deus, e você não fica sem dinheiro no bolso para entregar uma oferta. Você diz que ama a Deus, mas quando você está doente, você fica em casa, mas não vem para a casa dele. Mas se você estiver doente, o seu filho estiver doente, você esquece a sua enfermidade, você socorre o seu filho. Agora, por que quando você está doente, você fica em casa e não escolhe Deus? A gente ama a Deus quando é conveniente. A gente ama a Deus, irmãos,
quando tudo está dentro do nosso alcance, mas em alguns momentos que o confronto vem, que a adversidade vem, aí de verdade a gente prova se a gente ama a Deus. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que o Pai reservou para nós. O Pai tem algo precioso para você, mas Ele precisa que você ame Ele acima das coisas. Ame Ele tanto que você sente vontade de pecar, mas não peca. Não é porque você não pode, mas é porque você ama Ele tanto que você não vai pecar. Não é porque você não está com vontade, mas por causa do amor. Todos os dias o pecado bate na porta, mas a gente fala, não quero, não porque eu não posso, não quero porque eu amo Jesus mais do que o pecado. Todos os dias uma oportunidade bate na porta, mas eu não entro nela, sabe por quê? Porque eu amo Deus mais do que a oportunidade, e você ama Deus mais do que a oportunidade, e essa tem que ser a nossa decisão. Jesus, um pouquinho antes de ser crucificado, Ele estava na mesa, e ele partiu o pão, abençoou os discípulos, lavou os pés dele. E aí Pedro falou, Senhor, meu pé você não lava. Aí Jesus falou, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou, então lava o corpo todo. Jesus falou, não, só os pés, porque eu preciso limpar os teus caminhos, eu preciso te dar destino, eu preciso abençoar a sua caminhada, Pedro. Aí lava os pés de Pedro, aí Jesus fala, Senhor, eu vou com você até a morte, eu vou com você até o último segundo. Aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, daqui a pouco você vai me negar. Não, Senhor, eu não, ainda que todos aqui te neguem, eu jamais vou fazer isso. Jesus olha para ele e diz, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E aí quando Jesus está lá crucificado, pegam Pedro, arrastam Pedro, dizem para ele assim, você se parece com ele? Ele diz, não, eu não. Você anda como ele, você fala como ele? Ele diz, não, eu não conheço esse homem. E o galo canta. E aí de repente, pum, Pedro cai em si e percebe, eu traí o Senhor, eu falhei. E aí, irmãos, constrangido, ele recua, ele volta por temor, porque ele entendeu naquele momento que ele não era capaz de dar tudo por Jesus, como Jesus deu tudo por ele. E aí naquele momento os olhos de Pedro se abrem e ele se transforma num outro homem. Talvez em algum momento você deixou de amar Jesus, talvez em algum momento você escolheu por você, pelo que era conveniente, mas hoje Jesus quer abrir os nossos olhos, porque Ele quer nos levar a um novo nível, a um nível onde a gente decide por Ele, onde a gente ama Ele, onde a nossa decisão é decidida por Ele, onde a obediência a Ele vai trazer vida para nós, e vida abundante. O segredo do Senhor é para os que o temem. E eu finalizo no versículo 15, que diz assim, que Ele tira o nosso pé da rede. Queridos, que rede é essa que prende os pés? Que rede é essa que prende os pés? Essa rede aqui está apontando para algo que paralisa os teus passos. Sabe, o adversário ele tem lutado dia após dia para fazer você errar a direção, porque quando você erra a direção, os teus pés ficam paralisados. Quando você erra a direção, você perde a proteção, você perde o cuidado, porque o cuidado está na obediência. Olha o que diz o texto: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, porque Ele me livra. Ele livra os meus pés da rede, Ele me livra do inimigo que trama contra mim, Ele me livra do meu adversário que tenta me paralisar, Ele me livra do inimigo que investe todos os dias sobre mim para me frustrar, para que eu quebre a aliança. Mas porque você olha para Deus, Ele te livra. Sabe por que o adversário não te destrói, não termina com a sua vida? Porque Deus está te guardando, te protegendo. Ele está te escondendo, a misericórdia dEle está sobre você, a graça dEle está sobre você, o poder dEle está sobre você, Ele está te guardando, te protegendo, Ele te livra de todo o laço do passarinheiro, Ele te livra de tudo aquilo que o adversário trama contra você. Por um caminho ele pode vir, mas por 7 ele vai ter que voltar, porque por um caminho o diabo vem, mas Deus cria 7 caminhos de livramento para você, para sua família, para sua casa. Se você crê nisso, por favor, se coloque de pé adorando a Jesus.
Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. E eu queria que você falasse com Jesus agora. Eu queria que você dissesse para Ele: Jesus, me ajuda a decidir certo. Me ajuda a esperar, me ajuda a confiar, me ajuda a crer. É para isso que a oração serve, queridos, para nos ajudar naquilo que nós não somos capazes de fazer. O Senhor nessa noite vai te visitar por dentro. E porque Ele vai te visitar por dentro, tudo que está fora de você vai ser transformado pela glória dEle. A visita de Deus transforma a nossa vida por dentro e por fora. Eu quero declarar no nome de Jesus uma visita do Espírito Santo dentro de você. Eu quero declarar no nome de Jesus que os seus medos vão embora hoje. Eu quero declarar no nome de Jesus que as tuas dúvidas vão embora hoje. Eu quero declarar no nome de Jesus que dentro de você vai nascer uma fortaleza. Eu quero declarar no nome de Jesus que você vai ser obediente à voz de Deus. Eu quero declarar no nome de Jesus que você vai ser sensível a Ele. Oh Deus, alavassura mandarabaxere andarassuri andarai, elevassura mandurai que derassuri andarácia. Jesus te ama, querido, demais. Ele não abre mão de você, não abra mão dele também. Ele fez tudo por você. Se esforce para dar o seu melhor para Ele. Ele tem cuidado de você todos os dias da sua vida. Se esforce para amá-lo, se esforce para obedecê-lo, se esforce para ouvi-lo. O mundo grita, Jesus fala suavemente, porque Ele quer que você escute Ele, que você tenha discernimento dos sons. Aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Pai, eu quero declarar sobre cada vida nessa noite, ó Pai, um tempo do desatar do sobrenatural do Senhor. Pai, sobre as pessoas que estão aqui, sobre as que estão online, sobre as que estão no YouTube. Pai, visita cada lar, visita cada família de uma forma especial. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos complete, nos direcione, nos capacite. Pai, pela autoridade que há no Teu nome, nós liberamos agora, ó Pai, um decreto contrário, ó Deus, sobre toda palavra lançada sobre os Teus filhos. Toda sentença nós quebramos pela autoridade que há no Teu nome. Toda palavra, Senhor, altiva sobre os Teus filhos, eu declaro falência agora. Toda sentença de morte, eu declaro falência agora. Toda inveja, Pai, todo sentimento contrário sobre a vida dos Teus filhos, eu declaro a falência agora, pelo poder que há no Teu nome. Pessoas que ouviram: você não vai vencer, você não vai avançar, você não vai ser feliz. Eu declaro a falência dessas palavras agora, pelo poder que há no nome de Jesus. O sangue de Jesus te lava, o sangue de Jesus te purifica, o sangue do Senhor te fortalece, te faz avançar. Seja livre, seja leve pela presença do Senhor. No nome de Jesus. Aleluia.